Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, sejam bem-vindos a mais um Café com Fé. Estamos hoje aqui, nesse dia, muito felizes pela presença do João. Isso. Tudo bom, João? Tudo bem. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho hoje sobre comunhão espiritual. No último Café com Fé nós falamos sobre a festa do Corpus Christi. Você se lembra? Se não, depois segue aí o nosso link, dá uma olhadinha no último vídeo que nós preparamos, fizemos com muito carinho para você. E hoje nós vamos dar uma continuidade aí sobre esse tema, que é um tema muito importante, um tema que está aí, nesses últimos dias, nesses últimos momentos. E vamos falar um pouquinho sobre o que é a comunhão espiritual, como fazer essa comunhão espiritual também e como ela pode trazer benefícios aí para nós nesse momento de pandemia. Bom, mas antes vamos conversar aqui com o João, conhecer. João, quantos anos você tem, João? Eu tenho 18 anos. 18 anos. Você faz o que da vida, filho? Agora eu trabalho, a boa parte do meu tempo livre eu estudo também. E fim de semana eu vim ajudar na gravação aqui da missa e faço, sei lá, no meu tempo livre também assisto série, leio também. Ah, que legal. Você então é aquele menininho que fica atrás da câmera que todo mundo quer ser, né? Já me mandaram um monte de mensagem, falando, pá, deixa eu participar da missa, deixa eu ser opera a câmera. Sim, sim. Aí vocês já até mandaram uma foto, uma senhorinha tirando uma foto com aquelas máquinas analógicas lá de 1915. Aí falaram, padre, eu sou da Pascom, eu posso ajudar. Mas eu vim conhecer o João aqui realmente, atrás da câmera. Foi. João? Eu lembro que você vinha à missa, mas sempre, meio distante, assim, com uma... Lá no fundo. No fundo, uma vergonha, assim. Foi. O João é irmão da Nádia também, lá do Itatu. Então, eu lembro deles lá no fundo da igreja, assim, longe. E agora, com esse tempo de pandemia, assim, a gente se aproximou, na verdade, se aproximou de fato, de se conhecer. João, você tem 18 anos. É jovem, então, tá isso, estou trabalhando. Você trabalha com o quê, filho? Eu trabalho no escritório administrativo, sou auxiliar administrativo. Eu trabalho na Pedreira Embu. Ah, sim, na pedreira. Eu trabalho perto de casa lá. Que bem. E ela a pedreira, graças a Deus, ela está trabalhando, continua. Sim, tá tudo tranquilo lá. Nos mesmos conformes. E tem ajudado também muita gente lá no bairro, que é pai de família, que trabalha lá, então ajuda bastante. João, vamos lá. Você lembra da sua primeira comunhão? Da minha primeira comunhão? Lembra? Olha, eu lembro de muita pouca coisa, hein? Lembra que fez primeira comunhão? Sim, lembro. Mais ou menos você lembra quando que foi? De data, sim, não vou lembrar, mas faz muito tempo. Menos de uns 10 anos, Você tem 18? Ah, não, tem menos sim. Uns 8, 9 anos mais ou menos? Por aí, por aí, 2010, 2011. Você deveria ter seus 10, 11 aninhos, por aí, 9 ou 10, entre 9 e 11 anos, por aí ou não? Você se lembra? Foi, eu era bem pequenininho, acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, 8, 7 anos. Era novinho. Como a maioria das pessoas. Eu fui meio retardatário na minha primeira comunhão. Sim. Você fala, pô, padre, mas você é um cara aí de igreja e tal. Eu fiz minha primeira comunhão na época com 11 anos, em 98. Sim. E eu demorei um pouquinho porque eu fiquei enrolando, na verdade, para ir para catequese, Certo. Acho que é como a maioria das crianças também. Você fez a catequese aonde? Você se lembra? Fiz lá na paróquia mesmo. Lá no Itatu. Sim, com o Miguel, não sei se você conhece. Sim, conheço. Já ouvi falar do São Miguel. O São Miguel é nosso catequista, coordenador do nosso catequese também. O João, você que fez a primeira comunhão e tem uma vida eucarística, como que você percebe? Não sei como que você faz depois da comunhão. Como você recebe Jesus? O que você faz depois? Eu primeiro coloco minhas intenções, Aí eu agradeço primeiro também por tudo que ele me proporcionou, agradeço por tudo que eu tenho, por tudo pela vida, no caso, pelo bem-estar, pela saúde. E é isso, acho que a base é mais agradecer, Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você volta para o banco, ajoelha, senta, levanta, o que você faz? Ah, sim, eu vou ajoelho e aí eu faço a minha reza, no caso, e agradeço tudo e faço minhas preces. Sabe por que eu te pergunto isso?
E quando eu fiz minha primeira comunhão, isso em 28 de agosto de 1998, lembro bem a data, eu não sabia nem o que ia fazer. A catequista, né, não falou para mim, falou, ó, vai lá, senta, reza, ajoelha, faz isso. Eu só tinha uma coisa, eu morria de medo. Depois que eu comunguei, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho medo de que a hóstia vire carne na minha boca. Eu morria de medo disso. Eu falava, meu Deus do céu, vai sair sangue, vai escorrer, porque todo mundo fala, todo mundo sabe que corpo e sangue de Cristo. Aliás, o pão e vinho não é mais pão e vinho, mas corpo e sangue de Cristo. E eu morria de medo, eu falava, meu Deus, se eu for muito pecador, Jesus vai virar carne na minha boca. Eu morria de medo. Minha avó ainda, eu lembro que ela falava que não podia de jeito nenhum mastigar a hóstia, não podia mastigar a hóstia. Aí então isso me apavorou mais ainda. Quando eu trisquei a hóstia no meu dente, eu falei, misericórdia, o que quer dizer? E pior de tudo foi, acho que a pior sensação da minha vida, foi quando a primeira vez a hóstia colou no céu da boca. Nossa! Não sei se você aí de casa já aconteceu isso, passou por essa experiência, né? Aí na sua vida eucarística. Mas a hóstia, ela gruda no céu da boca, naturalmente, viu, minha gente? Não é pecado mortal isso. Por que ela gruda? Porque ela é feita de farinha e água. Na verdade, farinha seca, como se fosse ali um pedacinho de biju, né? Aquela massinha que a gente tem. E ela, por ser farinha, quando ela encontra água, ela tende a grudar. Da mesma maneira, quando você vê, por exemplo, que a hóstia ela está na patena ou está na âmbula, e se está molhada, ela fica colada ali, normal. Quer fazer uma experiência? Você que é dona de casa aí, faz tapioca, deixa a tapioca molhada, né, por um tempinho depois, né, abafada com o vapor dela. Vai grudar no pratinho também. É o mesmo processo físico. Não é pecado mortal, Jesus não está te castigando, nem está te punindo por nada, mas na cabecinha de uma criança que tinha 10, 11, 12 anos, às vezes até de muita gente mais idade aí, meu João, pensa que não tem muita gente que fica com essa dúvida. Pode acontecer com isso. A gente recebe Jesus na Eucaristia, comunga, espera dissolver naturalmente. Na nossa própria boca, na nossa saliva, já tem aí algumas enzimas que são capazes de fazer uma primeira quebra do amido que constitui o trigo, aliás, o que faz a constituição do trigo, que está na hóstia, já faz a digestão, não sei se você sabia, na própria boca, e depois no corpo, então, ela é absorvida enquanto matéria. Você sabia que Jesus, ele está presente na Eucaristia, sim ou não? Creio que sim. Creio que sim, muito bem, ótima resposta. E eu te pergunto uma coisa, João, você sabe até quando Jesus está presente na Eucaristia, no pão, por exemplo? Até quando? Eu acho que ele continua mesmo depois que a gente coloca na boca, ingere ele, né? Acho que continua, né? Dependendo de... Acho que não depende, né? Acho que até a nossa fé. Até a gente acreditar que ele esteja lá, ele vai estar lá. Aqui atrás de nós está o sacrário, né? Jesus está ali presente. A hóstia que acabou de ser consagrada, ela é guardada lá, por exemplo. Acabou a missa, ela é guardadinha lá. Supondo que, sei lá, passe aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. A hora que formos abrir ali no sacrário, estiver a hóstia, né? Se ninguém mexeu, e é natural que também com o tempo abafado ou o clima úmido, surja bolor. Sim. Já viu, deixou o tom embolado? Pode acontecer o mesmo processo com a hóstia. Te pergunto, é Jesus ainda ali presente? Sim, por que não? Quando é que ele deixa de ser? Quando a gente não tem mais a matéria do pão. Tudo aquilo que é pão, enquanto é pão, é Jesus, é o corpo de Cristo. A partir do momento que ele deixa de ser pão, então ele não é mais a Eucaristia. Por isso, não sei se você sabia, né? A gente orienta sempre os ministros da comunhão a, quando pegar nesses casos da Eucaristia, que acabou, por exemplo, embolorando, mofando, dissolver num copinho com água, um vasilhame com água, e depois colocar na terra diretamente. Por quê? Porque ali na terra ela vai decompor, vai naturalmente decompor. Ah, padre, eu não preciso comungar a Eucaristia se eu estar com bolor e tudo, porque eu tenho, é obrigação da minha fé? Não necessariamente, porque a gente sabe muito bem que isso pode causar danos à saúde, né? Da mesma maneira o vinho também, se é consagrado o vinho na missa, o vinho não pode estar vinagrado, né? Não pode estar azedo, tem que ser vinho mesmo. E também não pode ser suco de uva, viu, minha gente? Ah, mas eu vi uma vez na missa era suco de uva. Se não tiver autorização da Santa Sé,
é meio colocado em dúvida aí a questão da validade do sacramento. Embora a gente conheça e saiba também da limitação, inclusive, de certos sacerdotes com relação ao vício do álcool, e por conta disso há uma dispensa de não ter a consagração do vinho em si com álcool, e sim abrir para com a consagração de um vinho sem álcool, ou até mesmo, que a gente chama, né, do mosto, né, que é aquela preparação do vinho antes de se tornar vinho. Mas isso daí é para nós uma coisinha muito interessante. Comungar, a gente comunga no corpo, no sangue de Cristo, temos a nossa missão depois, né, de rezar, pedir, ajoelhar. Tem gente que não ajoelha, viu, João? Então, você falando assim, eu lembrei da minha primeira comunhão, né? Que eu não sabia, né, que eu tinha que fazer igual o senhor falou. E, tipo, eu ia pra missa, eu ia com a minha avó, com a minha irmã, só que minha avó já tinha falecido, né, quando fez a minha primeira comunhão. Aí eu ia com a minha irmã, eu lembro que a Nádia tava lá também, e, tipo, aí depois que eu recebi, né, a hóstia, no caso, eu falei, Nádia, o que eu faço? Não sei, né? Passa a copa. Não sei o que eu faço. Daí ela falou, você só coloca suas intenções, você reza e tal. E, tipo, eu meio que fui seguindo as outras pessoas. No caso, que era a minha primeira vez, né? Então aí eu meio que segui as outras pessoas, porque eu não tinha ideia de como faria. E, tipo, eu não sei, mas tem alguma coisa que é certo, que é você... Tem que fazer? Que você tem que fazer algum certo, tipo, uma trajetória que você tem que fazer depois que você recebe. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque o que é o certo quando a gente fala de receber Jesus na comunhão? Se eu acho que a coisa mais certa que a gente pode dizer é aquilo que a gente diz antes de receber a comunhão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Senhor, eu não sou digno, tão digno quanto o sacrário, por exemplo, de tê-lo dentro de mim. Mas diz apenas uma palavra, diz apenas uma coisinha e eu serei salvo. Eu acho que a parte mais certa, a oração mais certa da comunhão seria essa. Que eu confesso para você que é uma coisa muito difícil. Comungar, de fato, não é só uma coisa assim simples de rezar, pegar a hóstia, tomar a hóstia, como a gente costuma dizer, né? Comungar e voltar para o nosso banco. Não. Se há uma coisa certa, é aquilo que traz o nosso coração. Sim. Uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi a duras penas isso, durante o meu seminário, inclusive, é de não se privar da comunhão. Né? Padre, eu estou há tantos anos sem me confessar, eu estou há tanto tempo sem receber a Eucaristia. Não se priva. Não se priva por quê? Porque a Eucaristia ela é remédio, ela é alimento. E por que ela é alimento? Porque a gente precisa desse alimento, a gente precisa se fortalecer. Então, quando a gente está fraco na nossa fé, está fraco aqui dentro, é que a gente então pode e deve comungar. E se está em pecado? Corre na orelha do sacerdote, chega no brinco dele lá, fala, padre, fiz isso, estou arrependido, quero mudar de vida. Sem vergonha, no bom sentido, sem ter medo de pedir perdão, de se perdoar, né? E eu acho que o certo seria isso, a gente não deixar de comungar, embora a gente esteja muitas vezes com raiva, às vezes até raiva de Deus, com medo, com vergonha. O correto seria também a gente não deixar de comungar, até mesmo quando a gente está se sentindo amedrontado ou em pecado. Eu vejo tantas pregações aí, confesso até que tem uns padres aí, muito amigos aí, que falam às vezes que se você comungar no pecado mortal, você está assinando seu passaporte para o inferno. Eu não deixo de tirar a razão também, cada um tem a razão na sua maneira de ensinar, mas eu procuro fazer a leitura, esse daí é tirado da palavra de Paulo, que fala que quem comunga indevidamente comunga a sua própria condenação. Essa palavra, literalmente, ao pé da letra, ela não quis dizer a comunhão do estado de graça, não quis se referir ao estado de graça, mas ela tinha uma outra conotação na Escritura. A comunhão nas Sagradas Escrituras, na época de Paulo, por exemplo, não era igual a gente, fila de comunhão, todo mundo com a mãozinha, corpo, sangue de Cristo, corpo, sangue de Cristo, corpo, sangue de Cristo. Não. Sabia que a missa antigamente era uma verdadeira festa? Era uma festa. Eram duas festas. A primeira, litúrgica, a segunda, a festa da partilha. Então, e agora? Deixa um pouquinho o João falar a verdade. O João está cheio de perguntas aqui, Não,
tipo, eu acho que não só minha dúvida, né, mas a dúvida de muitas, não sei, crianças ou tipo quem começa a fazer isso daí, tipo, saber qual que é o significado real disso, entendeu? Tipo, um significado, tipo, as pessoas só vão lá e comungam. Qual o significado da comunhão? Primeiro, é a gente fazer parte de um corpo. Eu comungar significa que eu faço parte, eu concordo com aquilo que estamos recebendo. Não adianta se você chegasse e falar, padre, eu sou ateu, não acredito em Deus e vou entrar na fila da comunhão. Adianta? Não tem sentido, né? Ah, mas eu posso fazer isso? Até pode. O padre pode negar a comunhão naquele caso? Se a pessoa for uma pessoa ateia declaradamente, se for uma pessoa de fato que abnegou a fé, absteve da fé completamente, publicamente, então nesse caso pode até ser negada a comunhão. Mas se a pessoa está ali dentro do seu coração, até mesmo com dúvidas, se Deus existe ou não, se Jesus Cristo é o Senhor ou não, se a Eucaristia é Jesus, se está ali, aí é o problema com ela, na nossa consciência. E o significado primeiro seria desse: eu tomo parte, eu comungo desse corpo, né, maior. Lógico, uma criança não vai ter essa compreensão. Né? Sim, Eu não tive, né? No dia lá eu estava morrendo de medo, a minha compreensão do significado era falar: Senhor, não transforme em carne na minha boca, não escorra sangue na minha boca, e muito menos que eu morda o Senhor, porque eu não quero morrer do inferno, né? Minha avó, que Deus a tenha, né? Me ensinou muito bem isso. E acho que onde ela estiver, ela pode estar até rindo agora, falando: filho, não era nada aquilo que eu te ensinei, mas foi isso que eu aprendi. Entendi. E aí, eu pergunto para você uma coisa: isso tudo a gente resolve fazendo na missa, né? Comungando na missa presencial. E você falou uma coisa que é importante: você tem ajudado aqui já há algumas semanas, acho que meses já, sim, né? Sim. Acho que desde o começo, da gravação. As missas online a gente começou, acho que foi dia 22 de março, então hoje 31 de maio, então né, a gente já está aí indo para o finalzinho do mês de maio, já estamos indo para junho, já indo para o terceiro mês aí de missas online. Você, como muitas outras pessoas, deve ter percebido que a gente usa o caminho da internet para chegar até as pessoas, até as casas. Né? E como a gente faz para entregar a comunhão para a pessoa do outro lado da telinha, do outro lado da câmera? Aí é complicado, hein? Mas acho que tipo, vai da crença de cada um, né? Como a gente tem, tipo, no caso você é o nosso representante, né, da nossa paróquia, você é o nosso símbolo, então tipo, acho que na hora que você comunga, acho que as pessoas elas meio que olham para você e falam: isso está sendo representado por mim, mesmo que eu não possa estar lá, eu estou rezando por isso, eu estou acreditando por isso, eu tenho fé, então eu acho que você, tipo, no caso que você é o padre, né, você é a figura representativa pra gente de uma coisa que a gente não pode fazer agora. Que lindo. Nossa, eu queria te dar um abraço agora. Se não fosse ferir o isolamento social, eu queria te dizer que eu fico até emocionado aqui, eu te confesso que porque essa profissão, isso que você acaba de dizer, de fato representa a nossa fé, que está aqui dentro. E aí onde entra o ponto aí, o tema do nosso café com fé de hoje, né? A comunhão espiritual. A comunhão espiritual é justamente isso. Às vezes até delegar para uma pessoa o gesto de comungar fisicamente, participando desta comunhão como se eu estivesse ali, como se fosse a minha pessoa. Sabe, tem muita gente que tem falado, mandado mensagem, escrito, conversado, tem gente até um pouco mais incisiva aí na nossa igreja, que querendo fazer até movimentação, devolva-nos a missa, tal. E a comunhão é um dos pontos chaves, um dos pontos mais assim, delicados. Nós queremos comunhar, eu sinto falta da comunhão, Mas existe essa comunhão espiritual que já existe há muitos séculos, há muito tempo. Um exemplo bem claro, por exemplo, né, que a gente pode dar, são os casais de segunda união, que não comungam fisicamente na igreja. E às vezes um casal que viveu aí 10, 20, 30 anos numa segunda união, também está nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, recebendo Jesus na
Eucaristia, mas de um modo espiritual, fazendo sua comunhão espiritual. Eu me recordo uma vez, um conhecido meu falou assim para mim que tinha vergonha na missa, porque ele não se levantava na hora da comunhão. Ele não comungava porque ele vivia em segunda união. E ele disse assim para mim: padre, você não sabe, você é padre e fica lá no altar, para tu ele é nordestino, né? Então ele tinha um sotaque bem carregado, assim, para tu é muito fácil que fica lá no altar, mas para a gente, na hora da comunhão, é a hora do vamos ver, é a hora da dificuldade, porque nós então ficamos no banco, não nos levantamos, e parece que todo mundo que é santo vai receber, e os que ficam no banco são um bando pecador. Parece que a comunhão segrega nesse momento, rompe. E é justamente o contrário. É justamente para o contrário. A comunhão não deveria servir para ver quem é puro, quem é impuro, quem é santo e quem é pecador. Porque pecadores, graças a Deus, todos somos. Sim. Inclusive o primeiro que comunga, que é o sacerdote. E acho que às vezes aqueles que estão no banco e recebem a comunhão de um outro modo espiritualmente, elas têm talvez uma possibilidade de se tornar em comunhão com Deus, talvez de um modo que quem está ali recebendo mesmo a comunhão não sequer consiga, na sua vida inteira. Eu tenho plena certeza disso. Você que acompanha a gente na missa online, tem feito a sua comunhão espiritual, não tem? Não sei se você acompanha conosco aqui pelos canais da igreja, da paróquia de Santa Paulina, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Mas ao final da missa eu tenho feito uma oraçãozinha que me passaram, me ensinaram, eu também não conhecia, que é de um santo chamado Santo Afonso Maria de Ligório, e pede justamente para que a gente faça comunhão espiritual. Essa oração é uma oração feita, mas acho que a melhor oração que a gente pode fazer é aquela que brota aqui de dentro, aquela que traz aqui de nós, e ver que a comunhão espiritual ela existe há muito tempo. Não é uma coisa assim que surgiu agora, mas pode trazer benefícios para cada um de nós. Quando você, por exemplo, almoça, João, você almoça firme? Almoça. É bom almoçar lá? É bom. Você rala um dia lá, hein? Não, pode ir lá. Deixa eu perguntar, se você vai para o refeitório, né? Tem escalonamento tem uma hora quem vai, ou sim, é dividido, né? Na hora que você vai, por exemplo, se a pessoa que tinha que ir no seu horário, sei lá, meio-dia, a pessoa que ia no meio-dia com você, ela não vai, era o horário dela para almoçar, ela não vai, você pode almoçar por ela? Não. Você come por dois também? Também não. Cada um tem uma meta estabelecida. Tem uma meta, não tem? Mas você sabe que na Eucaristia é diferente? Porque ela é o único alimento que você pode comungar por si e pelo outro. Não sei se você sabia disso. Não. Você... Eu já tinha meio que uma ideia, porque tem muitas pessoas que não podem sair de casa, né? No caso, tanto por dificuldades, né, de poder se locomover, e acho que ela acaba mandando outra pessoa no lugar dela, mesmo ela não estando lá, ela estando presente, mas essa pessoa na hora que chega em casa ela pode trazer alguma coisa, pode trazer uma energia, não um bem material, mas pode ser imaterial no caso. Exato. E aí o que a gente faz nessas horas? A gente tem que lembrar que quem ama não vai abandonar, vai falar, não, você está, digamos assim, sujo, você está longe de mim, eu não quero você perto de mim para não me tornar impuro. Era justamente o contrário que Jesus fazia. O leproso era considerado impuro. Ninguém tocava, ninguém passava perto do leproso. O que Jesus fez? Tocou, curou, sarou. A prostituta, ninguém tocava, né? Ninguém falava nada com ela, ninguém via ela, mas na hora que queria o serviço ia atrás, né? O ateísta. E aí, Jesus ele se deixa tocar. O cego, as viúvas, os órfãos e tantos outros que são colocados à margem, Jesus ele teve a acolhida. E a comunhão é justamente isso. Eu posso comungar por mim e posso fazer uma comunhão também pelo outro. Comungar pelo outro. Ah, padre, mas aí é muito fácil, na verdade, porque aí eu vou lá, comungo, outros ficam em casa assistindo televisão, futebol, assistindo, sei lá, o que quiser,
e esquece de participar da Santa Missa, né? Mas se a gente se der conta que a igreja ela é de fato um corpo místico de Cristo, cada membro sente. E se nós temos aqui no nosso corpo também vários membros, se o alimento que nós ingerimos fosse só para o membro que a gente, por exemplo, mais gostasse, tadinho da gente. Se um jogador de futebol, né? Acho que ele deve gostar muito das pernas dele, né? Da perna, assim, né? De saber, porque ele usa a perna para jogar. Só que se ele esquecesse do cérebro, morria. Uma pessoa que, sei lá, toca violão, né? Seria um artista que toca violão. Se ele só desse atenção para as mãos, para os braços, a perna dele atrofiaria e perderia. Sim. Se a gente pensasse muito também, só trabalhasse com a cabeça, esquecesse do coração, mas o alimento, quando a gente ingere, o corpo ele tem automaticamente esta função de distribuir de modo igual os nutrientes, chegar também às reservas. Aí também, quando a gente come demais, né, fica empacado. Na verdade, nessa região, sem porquê, fica empacado, né, João? Não sei. Você está magrinho, você está novo ainda, mas ainda depois que a gente vai crescendo, vai ficando aqui acumulado. Pois é. A única coisa que a gente não pode deixar é acumular a hóstia, no sentido de deixar a hóstia de lado, no sentido de a gente esquecer da comunhão e ver quem de fato precisa. Eu vi um caso que o padre estava distribuindo a comunhão para pessoas de carro e as pessoas elas estavam pegando dentro de saquinhos plásticos e tipo, queria saber, isso considera ou não sacrilégio? Puxa, é difícil. Agora, nesse tempo de pandemia, tem as diversas ideias, né? Eu, particularmente, sou contra. Por quê? Você fala a hóstia ela embalada ou... embalada em saco plástico. Ixi. Eu sou particularmente contra, por quê? Porque, primeiramente, a Eucaristia ela não é para ser distribuída como se fosse um produto, né? Você vai lá, sei lá, no mercado, você recebe o saquinho plástico para fazer sua compra, você leva a sacolinha, você vai no banco lá, você pega a senha, vai para a fila, espera, e parece que na igreja também o produto que se oferece seria a Eucaristia, ainda mais embalado em saco individualizado. Eu acho que é uma coisa muito ruim, sobretudo por quê? Porque ela libera também, a hóstia, ela é frágil, né? Então ela libera pedacinhos. E se a pessoa não tiver um mínimo de compreensão, ela pode jogar o saquinho no lixo, um pedaço de Eucaristia lá dentro. E onde houver um pedacinho, por menor que seja, é o Cristo inteiro que está lá. Então por isso que eu não sou muito a favor disso. Aí talvez algum pode me perguntar, como já me perguntaram também. Se você na porta da igreja fizer ali um sistema de tipo de drive-thru, né? Tipo McDonald's aí. Passa a pessoa, estende a mão, põe a mão, vai e leva embora. É uma forma? Até pode ser uma forma, né? Mas em primeiro lugar, como é que eu vou saber se a pessoa participou ou não da missa? Eu só vou se participar da missa, tá? Porque não tem sentido só se eu chegar, comungar e ir embora. Vou ter certeza se a pessoa participou? Vou ter que confiar muito na palavra dela, não é verdade? Eu não sei, não vou estar junto de todo mundo. Depois também, eu acho que se torna uma coisa mais arriscada aí, né? Para justamente a pessoa que vai receber, por mais que tenha álcool em gel, vai receber do ministro, é o contato, é o cruzar. As pessoas, né, que vão passar. Exato. Eu não sei, até no Corpus Christi, a nossa próxima festa aí que está se aproximando, né? Que vai ser agora em junho. Eu estava até pensando como fazer, se haveria uma possibilidade aí, e eu vou procurar fazer de uma maneira mais próxima daquilo que a gente pode ter na nossa realidade, e lembrar também da comunhão que a gente tem na igreja, né? Obedecer às orientações da igreja. Se houvesse a nossa orientação diocesana para distribuir a comunhão dessa maneira, eu distribuiria. Se houvesse até mesmo a liberação, falar, olha, cada padre inventa do seu modo, aí a gente inventa um jeito, né? Dá um jeito. Chama 30 ministros, coloca os ministros aí, sei lá, faz um mutirão, enfim. No caso, o senhor falou que você não teria certeza se essa pessoa tivesse assistido a missa, e eu tenho uma pergunta também, tipo, para ter a comunhão espiritual, você também precisa se confessar primeiro? Tipo, é necessária a confissão? Não é necessário.
achei não supre, tá? Não, por exemplo, eu não me confessei, então eu faço a comunhão espiritual e então não preciso me confessar. Não é isso. Mas a pessoa ela está precisando da confissão. A confissão nesse caso é de um jeito e a comunhão espiritual ela é de outro. Ela vai se complementar, né? Então a confissão ela vai ajudar na comunhão espiritual, mas não é necessário fazer a confissão para a comunhão espiritual. Para fazer a comunhão sacramental é sim necessário, a gente sabe disso, mas a confissão ela tem que estar sempre em dia, né? A gente até pode falar a confissão daí, dar um café com fé. Nossa, eu tenho horas que eu fico com a cabecinha fervilhando aqui. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode ensinar o povo a respeito da confissão. Quem sabe a gente não já deixa já no próximo tema aí. Mas ela não é necessária, não necessariamente para a comunhão espiritual. Mas uma comunhão espiritual bem feita, ela pode me trazer de fato a atenção ou aquele desejo de arrependimento do meu coração e aí me levar à confissão. Interessante isso, né? Não necessariamente no inverso. Vou me confessar para comungar espiritualmente. Não, às vezes o contrário acontece. Na comunhão espiritual eu preciso da confissão. Porque muitas vezes a pessoa pode se sentir culpada, né? No caso, você está fazendo aquilo e você está com o pensamento em outro. Nossa, ontem eu fiz isso e isso e hoje eu estou aqui, entendeu? Acho que dá um peso na consciência da pessoa também. Esse peso que a gente coloca, em primeiro lugar é bom porque tem consciência, né? A pessoa que pesa a cabeça é porque tem consciência. E segundo também, se a pessoa tem essa consciência, ela busca de fato, através da confissão, o arrependimento, como verdadeiramente acontece ali nesse caso, a comunhão. Sim. Então, para encerrarmos aí nosso café com fé, eu vou deixar para você 2 modelos de oração para a comunhão espiritual. O link de cada um vai ficar disponível aí na descrição do nosso vídeo. Já aproveita, compartilhe, tá? Também ative o sininho se você não está ainda ativado e também peça para os seus contatos se inscreverem e colocar aqui, nesse cantinho, né, o link da nossa paróquia de Santa Paulina. Faça a sua divulgação. A primeira oração de comunhão espiritual era uma oração que São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, rezava no silêncio do seu coração. Ela é muito simples, bem curta e reza assim: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Olha, padre, mas é uma oração bem simples, né? Bem simples, dá até para decorar, né? Mas se você também não quiser uma oração mais completa aqui, tem essa outra oração também, no espiritual, rezada por Santo Afonso Maria de Ligório, fundador também, né? O padre era o modelo de inspiração dos redentoristas. Ela reza assim: creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas, como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração. E como se já vos estivesse recebido, curvo-me inteiramente a vós. Não vos sintais que de vós em minha parte. Amém. Bom, João, acho que vamos ficar por aqui hoje, né? Vamos terminar. Você aí, né, que nos acompanha no Café com Fé, já deixa tomado o seu cafezinho, deixa preparado para partilhar e depois compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas. Agradeço imensamente a sua presença, a sua participação, João. E espero que a gente se reencontre muitas vezes, não só nas gravações das missas, né, presencial, nas missas online, mas também presencialmente. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho